valorizar vocês que chegaram agora. Vamos lá. Mais uma vez, vamos começar a nossa terceira aula, né, da mentoria Identidade, Propósito e Destino. Lembrando que a gente está vivendo uma jornada, tá? Não é um atalho. Atalho é aquilo que a gente pega quando a gente quer resolver coisas com passo de mágica. Só que a vida da gente não é feita de atalhos, a vida da gente ela é feita de jornadas. E nessa jornada, perceba que a primeira aula que vocês tiveram foi sobre orgulho, né, trazendo muita consciência. A segunda aula foi a avaliação de inteligência emocional de vocês, que Lívia, Pablo e Yasmin ainda não tiveram. E a outra jornada, a aula de hoje, a gente vai falar sobre ser intolerante. Como assim, Michel, ser intolerante? A gente só vive aquilo que a gente tolera. Na vida da gente, a gente só vive aquilo que a gente tolera. O relacionamento que a gente tolera, a vida financeira que a gente tolera, a vida emocional que a gente tolera, porque você precisa assumir o barco da sua própria vida. Você precisa assumir o barco da sua própria existência. Enquanto você não fizer isso, você não vai para o próximo nível. Você não vai ser quem você nasceu para ser, você não vai fazer o que você nasceu para fazer e você não vai ter o que você decide ter na sua vida. E aí você vive num ciclo vicioso. Se eu quiser mudar qualquer coisa na minha vida, eu preciso ser intolerante com aquilo. Coloca uma coisa na sua cabeça, você só vive a vida que você tolera, a vida que inconscientemente você acredita que você merece. E aí, para a gente começar, eu quero que você pegue caneta e papel, com muita verdade, com muita humildade, com muita vulnerabilidade. Eu queria que você escrevesse em pelo menos 3 linhas. Quem é você? Em 3 linhas, o que você tem feito? E terceiro, o que você possui no contexto material, emocional e espiritual? Eu quero que você escreva. São perguntas que, no primeiro momento, parecem ser rotineiras, mas eu quero que você responda com muita sinceridade, com muita vulnerabilidade. Eu vou dar 5 minutos, 5 a 10 minutos para vocês preencherem isso. Ah, tá aí. Quem é você? Sucapinão, você consegue repetir as três... Ah, deixa que achei. Tá? Quem é você, o que você tem feito e o que você tem ou possui no contexto material, emocional e espiritual. Mili, você chegou agora, você e Bruninha. É para escrever quais são responder essas 3 perguntas, esses 3 questionamentos aqui. Quem é você? Escrever, porque quando eu escrevo gera consciência, tá? Se alguém tiver dúvida, é só abrir o microfone e falar.
É referente ao que você é capaz de fazer, Mi. Ao que você consegue. O que é que você é capaz de fazer? O que você tem feito hoje na sua vida? Quais são as atividades que você tem de verdade feito? Pensa também no que você é capaz de realizar, quais são as suas habilidades. Oi, Marcela, boa noite. É para, basicamente, na aula de hoje, é para responder essas perguntas que estão aí, tá? Eu quero que vocês respondam e aí a gente depois vai abrir. Quem é você, o que você tem feito, no sentido do que você tem realizado, né, da sua capacidade, e o que você possui, material, espiritual, emocional. Michel, você falou aí, esse terceiro aí eu não entendi, não me explica aí de novo. O terceiro é o ter. O que é que você tem hoje, olhando para você, pensando no que você tem emocionalmente, o que você tem materialmente, casa, carro, o que você Sim, tem espiritualmente. Você tem conexão? Emocionalmente, beleza. você tem paz, tranquilidade, mas o que é que você tem hoje? Talvez você tenha ansiedade, talvez você tenha Aham, medo, talvez você tenha preocupação. Entende? beleza, entendi, entendi. Obrigado. Por nada. Boa noite, gente. Boa noite, Michel. Boa noite, Ritinha. Seja bem-vinda, você faz falta. Obrigada. Deixa eu adicionar a Daniel aqui. Oi, Dan, seja bem-vindo. Daqui a Que pouquinho bom, Dan. daqui a Tá bom, pouquinho eu fique abro a tranquila. câmera, viu? Tô Tá tomando bom, café. pronto. São essas três perguntas que eu coloquei aí para fazer. Se não der tempo de fazer, aí qualquer coisa depois você responde, tá? O que você tem feito, quem é você, o que você tem feito, o que você tem realizado e o que você tem, possui, contexto material, emocional e espiritual. São esses três pontos. Deixa eu só abaixar um pouco aqui esse tripé. Quem for terminando, sinaliza para mim no chat, tá? Por favor. Ok, Lívia. A Jeve também acabou.
Professor, tem uma pessoinha querendo falar com o senhor. Fala, Oh, mano. meu Deus. Fala aí. Oi, professor. Oi, princesa. Oi, professor. Oi, meu amor. Love you. Mãe, eu tava casa dele hoje. É o que ela falou? Fiquei pra essa casa dele hoje. Oh, meu Deus do céu. Breve, breve, viu, meu amor? Coração pra você, ó. Um coração aqui pra você, ó. Quer mostrar você ele? Sim. Vai, mostra aí você ele. Vai, cadê? Que coração lindo, maravilhosa. Ai, Rita também terminou. Você é rápida, viu, Rita? Não entrou e já terminou. Mais 2 minutinhos, tá, gente? Papo também, sexo também terminou. Calma aí que eu tô terminando, viu? Eu acho que eu tô Tá escrevendo bom. demais. Vai jogando. Vai, quanto mais vir, é melhor. Ok. Então vamos lá. Eu vou abrindo para vocês poderem falar. Primeiro, que quero ouvir de vocês. Foi fácil? Foi difícil? Me conte. Para quem foi desafiador escrever sobre isso? Qual a ficha que já caiu até aqui? Sua mãe Luane está com a sobrinha ali, Camille. Tá com Rafaela, tá com Rafinha aqui, minha sobrinha que chegou. Aí tá correndo atrás dela aqui. Mas tá bem, chegou no instante do trabalho. Quer dizer, chegou há pouquinho mesmo, deve ter 15 minutos. E aí, gente, por que para você foi difícil, Pablo? Vai, pode falar, Júnior, você tá com o áudio aberto. Pablo, daqui a pouco abre o áudio ou digita. Não é fácil, não. Viu? Você descrever sobre você mesmo, né? Para poder você botar para fora seus defeitos, suas qualidades. Para você falar qualidade, até você, mesmo sendo qualidade, você ainda fica na dúvida, né? Uhum, Então, não é fácil você descrever sobre você mesmo. Lembrar do que você é capaz, do que você pode fazer, né? Os pontos ruins, vamos dizer assim, os pontos ruins também você tem que dosar, você tem que saber a hora de dizer chega, né? uhum. Não é fácil, não. Perfeito, perfeito. Agora me diga, você colocou aí, quem é Júnior? Quem é Quem é? Rogério? Eu sou uma pessoa parceira, sou uma pessoa atenciosa, em alguns momentos sou grosso. Isso, o sou grosso é numa situação de quando a pessoa questiona uma coisa que me acusa que eu fiz uma coisa sem eu ter feito, Uhum, entendeu? Ou então, como eu trabalho mesmo na área de construção civil, tem coisas que eu sou muito de ouvir as pessoas falarem, né? A gente conversar, trocar ideias, mas tem coisas que eu tenho a certeza de como é feito
e a pessoa quer me questionar. Aí eu tento Uhum. passar para ela de uma maneira mais tranquila, só que às vezes a gente não consegue, aí entra em conflito. Eu entro muito em Entendi. conflito com isso. Aí eu disse, eu me acho grosso nesse ponto, entendeu? Perfeito. Ok. Pablo, fale. Boa noite. Como Boa ele noite. falou, né, é complicado você falar sobre si mesmo. Só que com ele já sou investido. Eu tenho mais facilidade de falar sobre defeitos do que qualidades, tá ligado? Uhum. E a gente tem, como você falou, um choque de realidade. O que você tem feito para isso tá acontecendo? E aí você para, pensa e vai ver, podia fazer melhor. Mas também tá naquele quesito de cobrança, né? Pô, sempre posso fazer melhor, não importa o quanto eu sempre posso fazer melhor. E é isso. Para E mim, aí, assim, pode falar. pode falar, não, é isso mesmo, é isso que eu queria falar. Como é o nome? E para você, você precisa estar muito atento com esse padrão de pensamento de culpa, porque a culpa vai te levar para a autossabotagem. Sim. Sempre se cobrar demais, achando... Qual é o problema? Achar que o meu valor está aqui, ó, naquilo que eu tenho feito, e não em quem eu sou. Quando eu acho que o meu valor está nisso aqui, em quem eu tenho feito e não em quem eu sou, aí a gente vai ter disfunção. Aí a gente vai ter disfunção. Quem mais? Rita, Rita não, Lívia, que terminou, foi uma das primeiras a terminar. Depois foi Rita. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi para você? Eu acho que eu escrevi basicamente o que eu vivo, né? O primeiro, quem eu sou, como eu me vejo, né? Eu digo que eu sou uma mulher dedicada à família, à saúde, ao trabalho, e sou muito exigente comigo mesma, com a questão de horários, né? Com a alimentação, com horários com os clientes, a forma como eu lido com eles também, eu boto minhas condições de prestar o serviço, aí a pessoa faz ou trabalha comigo ou não, entendeu? Como eu sou Uhum, autônoma, né? Então eu traço direitinho como eu quero que faça, como eu vou trabalhar com a pessoa. E aí eu dou minhas entendi. condições, aí ela aceita. E o que eu tenho feito, eu sou hoje trabalho com buffet, né, transporte e transporte escolar com as crianças, então são públicos totalmente diferentes, né? Eu trabalho com crianças de 2 a 17 anos, transportando eles, né, no horário e com transporte de buffet, todas as idades, né? E horários no Entendi. final de semana. Então, por isso que eu sou muito exigente, né? E aí termina passando essa exigência, essa cobrança demais para a família. E aí eu fico mais ausente do que presente, né, com a família. E o que Entendi. eu tenho, é, eu basicamente tenho, né? Basicamente não, né? Porque eu conquistei com muita luta, né? E trabalho, minha casa, né? Mas precisa fazer várias melhorias. Sou casada há 13 anos, né? Meu esposo vive falando um monte de coisa que ele vê em mim, eu nunca consigo ver. Eu sempre coloco defeito, eu sempre digo que eu sou imperfeita, eu sempre digo que eu sou briguenta, quero tudo do meu jeito. Ele sempre diz que é ao contrário disso, né? Que eu não consigo, ele diz que eu não consigo me ver com os olhos que ele me vê. Uhum, É engraçado isso, muito engraçado, que eu não aceito o jeito quando ele fala que eu sou de uma forma e eu não, eu digo que eu sou totalmente diferente daquilo, né? E às vezes, muitas vezes é uma coisa boa, mas eu digo que não é assim, entende? E sou do lado espiritual, sou bandista ativa, né? Sempre estou estudando sobre a religião, como eu posso ajudar as pessoas através da energia, do passe e dessas coisas, né? Sempre buscando, né? Me tratar e tratar o outro. Primeiro me tratar uhum, emocionalmente, com minha energia, para depois eu impor minhas mãos e conseguir, né, equilibrar o outro. uhum, uhum. Aí, Rita, Rita, ó, não sei porque eu só quero chamar Rita Lívia de Rita. Desde ontem. Rita, você tá fazendo o que comigo, Rita? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco você vai ouvir Rita aí, viu, Lívia? Lívia, e aí é que tá.
é mudar o padrão de pensamento. Porque o que acontece? Dentro da cabeça da gente tem um acusador, que ele me acusa da minha dor, daquilo que eu tenho ausência em mim. Só que essa voz do acusador, ela parece com a minha própria voz, que é basicamente a voz que Pablo também sinalizou quando ele ouve falando sobre os aspectos negativos dele. Que a voz do seu acusador vai lhe acusar sempre naquilo que você não está bom o suficiente, naquilo que você não tem que melhorar. Só que assim, hoje a gente vai falar sobre ser intolerante, porque a gente só vive aquilo que a gente tolera. Até quando a gente vai viver esse tipo de padrão? Até quando a gente vai ter esse tipo de comportamento? Até quando a gente vai ter esse tipo de pensamento de não se autovalidar, de não reconhecer, porque aquilo que você foca expande. E se eu não reconheço aquilo que eu já tenho evoluído, o quanto eu estou vivendo uma jornada, e que ela vai ser de altos e baixos, tá? E que eu vou errar, e que com o erro eu aprendo, eu não desisto, automaticamente eu me fortaleço em quem eu sou. Eu fortaleço as minhas habilidades, eu fortaleço a minha identidade. Mais alguém quer falar, gente? Posso falar? Eu já Pode, sei. Rita. Peraí, Mi. Pode falar, Bom, Rita. veja só, para mim, eu terminei um pouco mais rápido por conta daquele exercício que você passou para a gente fazer os 50 eu sou, né? Sim, sim, sim. Aí, quando os 50 eu sou, foi bem difícil para fazer, muito complicado. Você chegava no 10 e ficava, meu Deus, eu sou mais o quê? E aí tentando, né? Só sei que eu consegui fechar os 50. Então, para mim, foi um pouco mais fácil, foi mais rápido, por conta desse exercício que eu tinha feito antes, né? Certo. E eu tenho buscado fazer essa repetição para mim mesma todos os dias, Uhum. né? E aí, resumidamente, o que que eu coloquei aqui? Sou filha de Deus, um ser que Deus criou com um propósito grandioso para o louvor da sua glória, né? Então, eu acredito que por tudo que eu passei e vivi, e estar aqui viva hoje, né, é um grande milagre mesmo, né, pela história de vida que eu tive. Então, assim, eu creio que não tinha outro motivo a não ser um propósito grande, E aí, né? ó, Rita, rapidinho, só um ponto. Olhe como você chegou tão perdida. E na terceira aula você está me dizendo tudo isso. Exatamente. Você estava muito perdida, você não sabia quem você era, uma pessoa mais... E olhe como para você já foi mais fácil. Isso é o poder da jornada. Quem não fez, precisa fazer. É uma ferramenta simples. Você vai colocar no papel 50, de 1 a 50 e botar eu sou. Sempre eu sou. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou paciente. E assim, coloque principalmente esse eu sou daquilo que você gostaria de ser. Lívia, essa atividade para você é essencial, tá? Por quê? Porque isso são palavras de afirmação. O que eu estou fazendo com vocês? Por que eu peço para vocês fazerem isso? Para vocês serem intencionais na forma de pensar. Toda comunicação gera pensamento. Então, quando eu comunico, quando eu declaro, quando eu escrevo que eu sou, eu dei até o exemplo, eu era uma pessoa extremamente desorganizada. Uma pessoa extremamente bagunçada mentalmente. Claro, eu poderia justificar que era o TDAH que eu tenho, mas o que foi que eu comecei a decidir? Eu comecei a dizer, eu sou organizado, eu sou disciplinado. Quantas e quantas vezes eu comecei e deixei a academia, agora eu não deixo mais. Agora eu não abro mão, mesmo cansado, na terça-feira, depois de ter dado 8 aulas ainda ontem, ainda dei aula à noite, eu fui para a academia. Por quê? Porque eu sou disciplinado. Inicialmente, a minha voz do meu acusador vai fazer o quê? Vai dizer que eu não sou. Vai dizer que eu sou impostor. Vai dizer que eu sou uma fraude. Só que, intencionalmente, eu começo a declarar diferentemente daquilo que eu estou sentindo, pensando.
Porque os meus pensamentos, eles geram sentimentos. E quando eu utilizo pensamentos que são positivos e que fortaleçam a minha identidade, automaticamente isso muda a minha energia, isso muda a minha vibração. Nós somos energia, gente. Nós somos vibração. Nós somos unção, nós somos tudo isso. E eu preciso ser o comandante dos meus pensamentos. Eu preciso ser o comandante dos meus sentimentos. Eu preciso ser o comandante do meu comportamento. E eu não posso tolerar isso. Certo? Escrever, viu, Daniel? 50 vezes, eu sou. E colocar lá, eu sou. E declarar isso principalmente pela manhã. Declarar em voz alta. Vocês vão ter eu vou providenciar uma aula para vocês que fala justamente sobre como mudar a frequência emocional. E essa aula de como mudar a frequência emocional é para te ajudar principalmente nos dias mais desesperadores. No dia que você estiver mais ansioso, no dia que você estiver mais fadigado, mais impaciente. É isso que vai te ajudar. Porque você comunica diferente. Se você comunica diferente, você não pode ser refém dos seus sentimentos. Porque os seus sentimentos, eles vão levar para o seu comportamento. Por exemplo, se Rita, no trabalho que ela está agora, se achar, eu sou fracassada, eu sou fraca, eu sou pobrezinha, ela vai ser bem-sucedida? Não, o comportamento dela vai falar. A energia dela vai falar no trabalho. Mas se ela começa a dizer assim, eu sou determinada, eu sou bem-sucedida, eu sou excelente naquilo que eu faço, eu sou competente, eu sou uma excelente profissional. Automaticamente, quanto mais energia, quanto mais sentimento, quanto mais emoção eu coloco nisso, mais a chave vira, mais as coisas mudam. Então, eu preciso ser intencional. O objetivo principal da nossa mentoria é despertar em você a intencionalidade. Perceba que eu estou trazendo consciência, consciência, consciência. Para quê? Para que você seja intencional na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. E começar a observar. Observe e anote o que é que o seu acusador fala sobre quem você é, sobre o que você faz e sobre o que você tem. Ritinha, você não tinha terminado, eu tinha te interrompido. Eu tenho esse costume. Não, tranquilo. Aí, a outra parte é o que eu tenho, né? Aí, o que eu tenho feito? Aí eu coloquei, eu tenho me dedicado, me esforçado, porque é um exercício difícil, né? Não é uma coisa fácil você mudar, assim, sabe? Você se desprogramar, né? Eu estava programada ao fracasso, a ter Perfeito. pensamentos negativos, a ter pensamentos, sabe, sabotadores o tempo todo. E E deixa eu aí, só abrir uma coisa aqui, gente, com relação a Rita. Rita tinha esse padrão de pensamento tão sabotador que ela atraía pessoas que sabotavam ela. Ela atraía gente que sabotava ela. Só que acabou o ciclo. acabou mesmo, viu? Ainda tem uma situação para contar. Aí, aí resultado, eu tenho me esforçado o máximo para isso, né? Até a outro exercício que você falou da última vez na aula, de ir para o banheiro e começar a declarar, sabe? Não, eu sou vencedora, eu vou conseguir, e, sabe, me sacudir assim, dar aquele alerta. Eu fiz isso no banheiro, sempre quando eu percebo que o termômetro está baixando um pouquinho, aquela temperaturazinha, aí eu vou para o banheiro fazer isso. E assim, esse padrão acabou dando um efeito interessante, porque o exercício que eu estava fazendo de que não era para ter rejeição, eu observei que foi a primeira vez que aconteceu isso, né? As pessoas me convidarem até para um almoço, né? Então, assim, me convidar para um almoço que malmente me conhecem, né? E Deus do fazer céu. parte de um grupo, de acolher para o grupo. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, isso aconteceu. Porque eu estava atraindo realmente pessoas que me rejeitavam, pessoas, porque na minha mente, eu acho que como o provérbio diz, né? Assim como eu penso, assim Assim eu você sou, é. Exato. né? Então, do jeito que eu estava pensando, eu acabava atraindo pessoas que me rejeitavam, pessoas que, sabe? E isso mudou, assim,
quando eu comecei a fazer esses exercícios também, né? Perfeito, perfeito. Que massa. E o, Ó, gente, uma coisa importante, que aí Rita vai falando e aí vou dinamizando aqui. Sabe o que é que vai garantir o seu sucesso? Sabe o que vai garantir que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? É celebrar cada vitória. O seu cérebro, ele trabalha por recompensa. E aí, por isso, Pablo, que quando você tem pensamentos sabotadores de invalidação sobre você mesmo, assim como esses pensamentos fortalecem o comportamento, o padrão de pensamento, comportamento e sentimento tóxico, da mesma forma, quando eu tenho pequenas vitórias, eu preciso ser um especialista durante o meu dia, principalmente antes de dormir, quais foram as minhas vitórias de hoje. Porque às vezes a gente quer, quais foram as minhas lutas, quais foram as minhas batalhas. Não, não quero saber das minhas lutas. A gente já sabe que vai ter adversidade, a gente já sabe que vai ter aflição, mas assim, quais são as minhas vitórias? Qual a vitória que eu tive hoje? Eu tive uma vitória, e são vitórias, gente, pequenas, porque grandes vitórias começam com pequenos passos. Eu tive uma vitória, hoje eu parei, consegui, mês passado eu não tinha conseguido de jeito nenhum, nem eu nem Luane, fazermos compra. A gente conseguiu fazer compra semana passada, essa semana eu consegui cozinhar, fazer comida, separei já os lanchinhos da tarde, o do café da manhã, já deixei tudo pronto. Isso é uma pequena vitória e eu preciso aprender a celebrar as pequenas vitórias. As pequenas vitórias, quando eu observei que eu estou num padrão de pensamento, eu estou impaciente, que eu estou grosseiro, eu não estou na minha melhor versão. Simplesmente por identificar, gerar consciência nesse tipo de padrão de pensamento, isso muda o jogo. Todo dia de noite, eu preciso pegar e parar. Quais foram as minhas vitórias de hoje? Né, Karine? O que foi que eu venci hoje? Hoje eu fui mais paciente, e me validar por isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou dando comandos para o meu cérebro para dizer, continue. Eu estou validando o comportamento positivo. E da mesma forma que eu valido o comportamento positivo, eu valido o comportamento negativo. O meu acusador, ele vai me validar do meu comportamento negativo, enquanto o meu protagonista que está dentro de mim precisa me validar do comportamento que positivo. Entendeu, Lívia? Começar a se validar pelo mínimo. Detalhe, eu falei isso na imersão e vou repetir. Quando alguém te elogiar, você só agradece. Você não justifica. Poxa, você é maravilhosa, você é muito paciente. Obrigado, que bom. Não é, são seus olhos. E são seus olhos, não agradeça. Valide, porque se a pessoa observou isso, é porque ela viu isso em você. Em maior ou em menor proporção, a pessoa observou. Então, quando alguém te elogiar a respeito de algo, agradeça. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que você percebeu, porque eu estou evoluindo para isso. Eu vou melhorar isso cada dia mais. Acabou. É isso que eu preciso fazer, a minha comunicação, tá? Ritinha, finalizou? Só o último, né? Que é a questão do que eu tenho conquistado, né? Recentemente, não sei se o pessoal sabe, mas eu estava sem trabalhar, né? E fez um ano em maio que eu estava batalhando uma vaga lá no SESC, né? E aí fiz por 3 vezes o processo seletivo, 2 vezes. Eu cheguei até a final, e aí eles cancelavam por 2 vezes. E agora, na terceira vez, eu fiz de novo, fui para a final e consegui conquistar a vaga, né? E assim, eu creio muito que Deus estava me preparando para esse momento, ou seja, acho que eu não estava pronta emocionalmente para assumir, assim como quando eu assumi, eu achei também que não estava, mas, né, com esses exercícios que eu tenho aprendido aqui na mentoria, tem me ajudado bastante. E, assim, tenho seguido com força e fé. Então, o que eu tenho conquistado, além do trabalho? O Perfeito. equilíbrio emocional e a força espiritual, né, que vem do Boa, alto, porque se não boa. for ele, É isso eu não mesmo. conseguiria, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Que massa. E para os meninos que entraram agora e que
não conheceu Rita, ela tinha falado, né, que ela relatou que ela pediu exoneração de um cargo público justamente por causa da rejeição. Tem noção do que é nível de autossabotagem, de não merecimento, de não saber quem é? Nós podemos ser os nossos piores algozes. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. E ter estado de consciência de onde você está, de quem você é. Mais alguém quer falar, gente? Fale, Kari. Também quero depois. Tá bom, Min, desculpe, eu até esqueci de você. Vou colocar. Boa noite, gente. Boa noite. Boa. Quem é você? Eu coloquei como resposta algo que resume muito quem hoje eu me entendo que sou, herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus. Eu acho que isso resume tudo que hoje eu sou. Eu acredito que algumas características que a gente possa pontuar, eu costumo dizer que tudo de bom que eu tenho vem dele. Então, hoje eu reconheço isso. Eu tinha comentado com o Michel outro dia que eu estou nesse processo aí evolutivo, digamos assim, e desde que eu me percebi dessa forma, e que isso para mim é suficiente, qualquer outra característica que eu pudesse pontuar aqui está relacionada a ele, né? Tudo de bom que tem em mim, eu tenho certeza, eu tenho convicção que vem dele. Então, foi até um pouco parecido com o que a colega trouxe também. Hoje eu me vejo dessa forma, eu entendo quem eu sou nesse aspecto, nesse ponto. Boa, ótimo. E outros? Fale. Vai falar? Fale, Kari. É para falar de todos? Eu pensei que Pode seria. falar, pode falar. Pode falar o que você quiser. A segunda pergunta, o que eu tenho feito, eu coloquei que eu tenho trabalhado bastante, e bastante, por sinal. Por isso eu já estou planejando minhas férias, que é outra coisa também que eu estou me dedicando também, algo que, assim, eu sempre falei, quero viajar, quero isso, quero... mas nunca sentei para planejar, para me organizar para isso, né? Então, hoje eu tenho trabalhado em cima disso, assim, de me planejar, de me organizar para que essas férias, de fato, aconteçam, né? Porque não adianta a gente só querer, a gente tem que se planejar, se organizar para que tudo aconteça. Perfeito, perfeito. E assim, ó, rapidinho, só pontuar. Karine tinha um histórico de não merecimento muito grande, então ela não planejava porque ela acreditava que não merecia. Ou se ela estivesse vivenciando isso, ou ela se sentia culpada porque pessoas que ela amava não estavam vivenciando o mesmo histórico. Sendo que você só pode fazer o outro feliz a partir do momento que você é feliz. Verdade. E o que eu tenho, né, o que eu possuo no aspecto material, eu até falei aqui com meu filho e meu esposo, estão participando também, que nem ia colocar nada, mas porque a casa que a gente mora não é própria, né? Aí meu filho falou assim, não, mas a gente tem onde morar, a gente tem onde colocar a cabeça. E aí essa fala dele me arrebentou. Eu falei, não. Isso, Esdras, muito bem. Ele está aqui. Então, assim, foi um confronto para mim essa fala dele, né? Então, assim, a gente tem, de fato, onde voa a nossa cabeça, a gente tem o que vestir, o que comer, né? A gente tem um carro para se locomover. Então, assim, tudo eu dou graças a Deus, né? E o emocional, eu diria que eu tenho, através desse processo, dessa construção que eu tenho buscado, que não é fácil, equilíbrio. Eu tenho buscado no emocional esse equilíbrio. Eu falei há poucos instantes com meu esposo que no dia da imersão, quando você questionou assim, você é mais razão ou emoção, né? Em tempos atrás eu diria que eu era 100% emoção, mas hoje eu já consegui conquistar alguns passos da razão, e eu diria que eu estou ali em torno de 30%, 40% razão, que é onde eu consigo realmente trazer esse equilíbrio que eu sei que é necessário,
né, para que eu consiga atingir minhas metas e poder estar bem comigo mesmo e com as pessoas que convivem comigo. Perfeito. E o espiritual, como eu disse, eu tenho temor, né? Muito temor a Deus, que é o princípio de toda sabedoria. E é isso que eu continuo buscando. Massa. Boa. Yasmin e Daniel, para a gente ir para a próxima. Ai, Deus. Pronto, eu vou botar primeiro quem eu sou. Eu botei aqui, eu sou uma mulher de 20 anos que teve que vencer batalhas extremamente nova, com grandes responsabilidades. Sou mãe, sou mulher e alguém com grande perspectiva de vida. Oi, meu amor. Boa. Peraí, não entendi não, calma. Sou carinhosa, prestativa e às vezes bruta. E com grandes medos. A segunda é o que eu tenho feito. Acredito que eu tenho uma grande facilidade de ajudar o próximo sem medir esforços, onde eu faço tudo e no final não sou de medir consequências, sejam elas positivas ou negativas. Estou fazendo o máximo para desacelerar. Calma que eu já me perdi. Cuidado só, Yasmin, na questão de você se doar demais e você dizer sim para as outras pessoas e não para você. Porque às vezes quando você diz sim demais para o outro, você acaba dizendo não para você. Você precisa ser sua prioridade. É isso, eu tô lidando com isso também. Isso, trazer Calma. consciência só. Estou fazendo o máximo para desacelerar, ainda assim tentando conciliar com a minha maternidade, trabalho, vida social, deixando claro que a minha filha sempre será prioridade em qualquer coisa. Esse ano eu prometi Certo. comemorar, independente. Calma. Esse ano eu prometi comemorar, independente da situação, e eu ando conseguindo isso. Tem sido um ano de desafios e estou encarando ele, acreditando sempre que os dias melhores estão por vir. Boa. O terceiro, eu coloquei que eu tenho uma casa, apesar de não considerar ser minha, mas é minha. Sim. Tenho trabalho, uma facilidade financeira, onde consigo me organizar bem. Tenho uma filha que é tudo para mim. Emocionalmente, tenho ansiedade, me cobro demais. Luto contra a depressão e não consigo ver muitas vitórias, apesar de saber que elas existem. Mas quando dou um start, consigo acordar. Espiritualmente, me sinto mais próxima novamente de Deus, onde há um tempo atrás eu tinha esquecido o que era sentir minha fé. Acabou. Boa, boa. Gente, deixa um insight que me veio aqui. E aí eu preciso compartilhar com vocês, né? Celebre seu aniversário. Celebre seu aniversário. Sabe por quê? A gente tem o costume de planejar, principalmente com o histórico de vida que a gente pensa em celebrar a vida do outro. Esquece de celebrar a sua própria vida. Celebre o dia que você nasceu. E você está ouvindo isso de uma pessoa que durante muito tempo, que não sabia, não tinha consciência disso, tá? Não tinha consciência. Eu chegava nisso, não, esse ano eu vou comemorar meu aniversário, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Quando chegava no mês do aniversário, um mês antes, sabe o que é cair tudo e dizer assim, não vou fazer nada não, quero não, que não sei o que, tá. Na realidade, era um processo de autossabotagem, de não celebrar o dia que eu nasci. Isso tem a ver com a minha identidade, celebrar a minha própria existência, celebrar a minha jornada, celebre o seu aniversário. Não estou dizendo fazer festão, não. Talvez celebre saindo para tomar um café da manhã, mas celebre, se você puder, celebre, principalmente com bolo, com parabéns, sabe? Celebre seu aniversário. Porque você está dando um comando, eu sou importante, ainda que no meu histórico, na minha jornada, as pessoas não tenham me celebrado, eu me celebro. Então, celebre o seu aniversário. E me chame para celebrar junto com você. Fechado, gente? Fale, Dan. Agora é com... Inclusive,
Tem gente aqui fazendo aniversário daqui uns dias, viu? Oi. Parabéns. Menezes, Pablo. daqui uns dias, tá fazendo um Ah, aniversário daqui uns dias. quero comer seu bolo, menino. Oi, gente, boa noite. A paz do Seu Jesus, não é Dana, Gente, ela sou eu. passou só da bom. Boa noite, bom dia. Ah, gostei, todo mundo com a Perguntaram câmera por você. aberta. Isso aí, focados, viu, povo? Obrigada. E amanhã a gente tem encontro com Lívia. Ah, ela já está dizendo aqui, amanhã tem encontro com Lívia. Que ela é igual a você, Lívia. Tudo organizadinho, tudo com horário. Por isso é com ela. Pode falar. Sou eu. Sou eu quem vou compartilhar, né, Daniel? Fale. Me lembre seu nome. Ingrid. Ingrid. Vamos lá, vou tentar resumir. Quem é você? Sou filha de Deus, mulher, esposa, amada, ministra, serva. É assim que eu me identifico. O que você tem feito, eu tenho servido, tenho amado, tenho trabalhado e muito mais do que bens, eu tenho um lar. Isso eu sempre converso com meu esposo. Nós temos um lar, graças a Deus, porque infelizmente, alguns não podem dizer isso. Debaixo da graça do Senhor, viver de verdade um lar. E felizes são aqueles que temem ao Senhor e têm um lar. Então eu louvo e agradeço por isso. E nós estávamos conversando ontem, que inclusive estávamos assistindo, Michel, uma de suas aulas que nós não acompanhamos aqui, e nós estávamos comentando da nossa evolução, da nossa transformação de mente, como diz lá Romanos 12, 1 e 2, de como era a nossa infância, de como era quando nós nos encontramos e de como nós estamos nesse processo que você diz, de evolução, de pensamento, de perspectiva de vida, de conquistas, de objetivos. E nós agradecemos a Deus por conhecer um ao outro, de o Senhor nos apresentar e estarmos no lugar certo, na hora certa, e estarmos casados. E sobre a questão do trabalho, algumas coisas aí que foi pontuada, a questão, eu tenho me percebido que eu me cobro muito quando eu falho. Eu estou numa demanda de sala de aula, tipo assim, eu dou 90 vistos por dia, eu vejo 30 diários por dia, vejo várias outras atividades, tenho 30 crianças ali debaixo do meu governo, mas eu errei alguma coisa na manhã, aquilo fica o dia todo ali, ao ponto de eu ficar chateada, me martirizando por causa de algo que eu não consegui dar conta, no meio de tantas outras. É como se eu invalidasse, como você falou. Eu invalidei todas as outras coisas que eu consegui dar conta. Por causa de uma, aquilo fica martelando na minha mente, ao ponto de eu não ficar bem durante o dia, por causa disso. E a questão do que você possui no contexto material, emocional e espiritual. Emocionalmente, eu estou em ascensão, em busca da inteligência emocional. Acredito que esteja em ascensão, porque não estou parada. A prova é que eu estou aqui com vocês, então é ascensão. E espiritualmente eu sou conectada com Deus. Boa. Lívia, depois fale com Luane no privado, para a gente marcar um atendimento individual com você, que a gente já fez com o Daniel, mas não fez com você. Lívia não, Ingrid. Lívia já está amanhã, é Ingrid. Certo. Tá? Okay. Aí amanhã você marca, você vê com ela, não sei se amanhã ou na próxima semana. Por que eu puxei, falei com Ingrid? Porque quando ela fala assim, eu fiz um monte de coisa certa, mas daqui a pouco uma coisa errada e eu me puno. Porque a gente tem uma necessidade de ser perfeito o tempo todo. Esse hiperperfeccionismo. E aí, voltando lá na aula, na primeira aula, que foi a aula de orgulho, hiperperfeccionismo é manifestação de orgulho. Não demonstrar, porque possivelmente lá na infância, quando era menor, quando você errava, você era extremamente punido, você era extremamente criticado. E aí você cria uma couraça de assim, ninguém mais vai me criticar. Você faz um voto secreto com você mesmo. Você vivenciou uma experiência de dor, você faz um voto secreto assim, ninguém mais vai falar comigo assim. Ninguém agora vai ver mais os meus erros, porque eu vou ser perfeito. E aí, quando você erra, você se pune. Ou tem pessoas que, quando erram, negam.
Ah, eu fiz isso porque... E aí precisa tomar muito cuidado com esse tipo de padrão de pensamento e de comportamento. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. E eu gosto de abrir para que vocês falem, porque às vezes a experiência de um, o que um fala, o que um diz, traz consciência para outras coisas, para o outro. E isso é de suma importância, porque a gente vai construindo aqui coletivamente, tá? Por isso que eu digo, vocês podem assistir? Pode, mas está no presencial, está aqui no online, no ao vivo. Essa interação, ela não tem preço. Essa energia que a gente gera aqui entre a gente, ela não tem preço. E aí, deixa eu te fazer a pergunta. Ao observar as respostas, como você se sente? É sentir. Não é racionalizar, porque o nosso sentimento que leva para a ação. Aí, às vezes, é como é que você se sente. Você está satisfeito com quem você é, com o que você tem e com o que você faz? Você está satisfeito com isso? De verdade, olhando para a sua vida hoje, pensando em você, quem de verdade você é, quem você tem sido, o que você tem, o que você faz. Você precisa pensar sobre sentir. Quando você estiver durante o dia, quando você estiver naquela correria de tudo durante o dia, pare e pense, o que é que eu estou sentindo agora? Esse momento, ele está sendo, porque eu estou sendo protagonista dessa ação, dessa situação, ou está sendo o meu acusador que está tomando controle, o meu impostor que está tomando controle. Porque dentro da gente existe um Michel, e existe um Michel que é impostor também. Um Michel que é protagonista e um Michel que é impostor. O lobo bom e o lobo mau todo o tempo brigando. Quem vai vencer? Aquele que você alimenta. E eu consigo identificar. E como o acusador usa a nossa voz, usa a voz do nosso pensamento, ele sempre vai nos levar para a autossabotagem. Aí depois você faz, depois você liga, não, é melhor você descansar. Ele tenta negociar com você para você continuar na vida que você está. Ele negocia o tempo todo com você para que você continue na vida que você está. Agora, o que você tem tolerado na sua vida? Olha para a sua vida hoje. O que é que você tolera? E aí eu vou trazer isso aqui. Eu disse a vocês que durante a nossa jornada, por diversas vezes, eu ia trazer a roda da vida, dividida em 11 áreas: espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. E aí, o que é que eu quero? Eu quero que você seja detalhista nisso aqui. Como está a sua vida em cada uma dessas áreas? Escreva pelo menos 2 linhas de cada item. 2 linhas de cada um desses itens. Com consciência, com verdade, trazendo clareza para aquilo que você está pensando, sentindo, se comportando. Ok? 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Prof, o senhor pode explicar isso novamente? Você vai pegar cada uma dessas áreas. Espiritual. Como é que está a sua área espiritual? Eu quero que você escreva com pelo menos 2 linhas. O que é que eu estou fazendo com você? Te fazendo pensar, refletir, para trazer consciência sobre cada uma dessas áreas. Parente, como é que está a sua relação com seus parentes, com as pessoas que não moram na sua casa? Tem amor, tem entrega, tem cuidado? Como é essa relação?
conjugal, no seu caso, você está solteira, se não me falha a memória. Como é que você está? Está bem, está tranquila com relação à sua vida sentimental? Sente solidão, carência emocional? É nesse sentido. Se você é casado, como é que está a sua vida matrimonial? Tem amor, tem beijo, tem carinho, sabe? Filhos, seus filhos sabem quem eles são? Eles estão cientes da identidade dele? Existe troca de afeto, existe validação, ou existe paciência, grosseria? É trazer consciência de verdade de como é que tá, tanto no aspecto positivo como no negativo. Social, que eu falo de amigos. Com relação aos seus amigos, você tem amigos de verdade? Seus amigos hoje te levam mais para cima ou para baixo? Qual é o seu ciclo de amizade? São pessoas que acreditam em você ou não? Que te levam para o bom ou para o mau caminho? Saúde física. Como é que você está cuidando do seu corpo? Como é que está a sua saúde física? Você gosta do corpo que você tem? Servir. Você tem feito alguma coisa para poder ajudar o outro? Né? Com dinheiro, com tempo, Você serve. Intelectual, a média de livros que você leu, o que é que você tem estudado? Financeiro, essa área na sua vida, como é que está as suas finanças hoje? É uma área de paz ou é uma área de preocupação na sua vida? Na sua vida profissional, você é aquele funcionário, como é você enquanto profissional? Como é que está essa área da sua vida? Sua vida profissional está estagnada, infeliz, frustrada, ou está de vento em popa, você tem previsão de crescimento? E emocional, como é que estão as suas emoções? Se tiverem dúvidas sobre qualquer área, pode falar, viu, gente? Quem for finalizando, avisa, tá? Professor, sinceramente, nesse eu tô com dificuldade de me concentrar para fazer. Vá fazendo o que você consegue. Não se preocupe, não. Depois você pode até tentar
fazer com mais calma. Lívia terminou. Mais alguém, gente? Finalizou? Ok, Dan. Esse eu já ia perguntar se Ingrid também tinha acabado.
Vamos finalizando para a gente conseguir otimizar o tempo. Enquanto o pessoal vai terminando, deixa eu ver Lívia, Daniel e Ingrid. E aí, Lívia, Júnior também terminou. Foi fácil fazer essa atividade? Foi em 2 linhas, é mais fácil. E qual foi a área que você acha que precisa de mais atenção hoje? As 3 áreas. Espiritual, Sim, emocional certo, e a saúde. certo. Hoje você precisa focar nesses 3. Nesses 3. Perfeito. E o mais importante, gente, para fazer esse exercício é que ele precisa gerar dor. Precisa gerar constrangimento, que a gente muda de 3 formas, ou pela dor, ou pelo medo, ou pelo constrangimento. E quando a gente foca nisso, a gente sente a dor, porque às vezes a gente foge, quer fugir da dor, quer adiar a dor, só que é inevitável. Ou você vai ter a dor de fazer atividade física todos os dias, ou você vai ter a dor de ter uma artrite, artrose, ter algum problema muscular lá na frente. Então, é escolher a sua dor. É para despertar a dor mesmo essa atividade. Ok? Dan e Ingrid. Oi, Michel. As áreas que eu preciso melhorar muito, na verdade, as que eu mais preciso melhorar é emocional, Certo, parentes certo. e social. Social Social, preciso. exato. Ok, ok. Juninho. As- Oh, desculpa, Ingrid, me perdoe. Vai, Ingrid. na verdade, eu não olhei, viu? A gente não olhou para o teste do outro. Mas eu só sou diferente da dele no quesito profissional. Eu também, parentes e emocional. Certo, Parente, emocional certo. e profissional. Perfeito. Juninho. No meu caso é espiritual. Hum, Espiritual é um ponto que eu tenho que melhorar. Saúde também. O espiritual eu falo porque eu tenho muita fé em Deus, creio muito em Deus, né? Não sou frequentante, não frequento, mas sou falho porque eu não dedico um tempo de minha vida como a gente dedica para várias outras coisas e eu não boto isso como prática de um tempinho, meia hora, 1 hora que seja, para poder eu conversar com Deus, né? entendi. Então Não tem isso na sua agenda, né? é isso, eu não faço, eu chego, eu saio, eu oro, peço para me levar em paz e me trazer em paz. Quando eu chego, também faço uma oração, mas tem dia que não acontece. Então, eu tenho que Uhum. botar isso como uma meta. E todo Certo. dia eu agradecer. Então, espiritual, saúde. Ultimamente eu só jogo bola ao sábado quando dá, e o resto eu não faço mais nada. Eu era frequentante de academia, sempre malhei, mas tem uns 3 a 4 anos que eu não sei o que é ir na academia e cuidar da saúde. Me alimento como tudo que tiver, eu como, não tenho apesar de ter uma mulher cozinheira, né, E que que faz cozinha marmita fitness. isso, que cozinha marmita fit, mas eu como de tudo. E o terceiro ponto é emocional, né? Como eu falei, fé em Deus eu tenho, mas tenho essa falha. E tenho algumas, não é mágoa, não sei dizer a palavra certa, mas é saudade, pronto, saudade, né? Que não está mais aqui, a pessoa que me trouxe ao mundo, né? Minha mãe não está Uhum. mais aí, então sempre meu emocional às vezes acontece de Abala bater por causa disso. isso, Certo. entendeu? Com relação à comida, Júnior, cuidado que uma hora a conta chega. Com certeza. Inevitavelmente, uma hora a conta chega. Já está Precisa chegando fortalecer, principalmente você que trabalha com com obras. obras, você precisa ter uma musculatura, você precisa É, ter, sabe? Então, precisa cuidar, precisa ser com, cer- sua. com certeza, com Eu certeza. sei que Obrigado no pela início é orientação. cansaço, vai chegar do trabalho cansado, mas não negocie o inegociável.
Não negocie o inegociável. Certo? Certo. Depois, o que é que eu quero que vocês façam? Manda para mim, no privado, no WhatsApp. O que foi que vocês escreveram no aspecto emocional. Eu quero que vocês mandem para mim o que vocês escreveram no aspecto emocional, no privado. Para eu poder ter uma noção, porque aí eu já vou trazendo, durante as aulas, algumas soluções a respeito disso, tá? Pelo menos alguns insights. Nós não somos quem dizemos ser. Somos o quê? O que fazemos. A gente é aquilo que a gente faz. Você é resultado das suas ações. E toda ação, ela é o quê? Emocional. 80% de tudo que a gente faz é emocional. Porque o cognitivo diz o que precisa ser feito, o emocional é que vai fazer de verdade. Porque se no cognitivo você diz que precisa malhar, ok, mas no emocional você está com a frequência baixa, você está cabisbaixo, você está cansado daquele dia, o seu acusador vai aparecer e vai negociar com você para que você não faça o que você precisa fazer. 60% das pessoas que tiveram pais divorciados também se divorciaram. Por quê? Porque eu preciso gerar esse alerta. Eu preciso gerar esse alerta porque talvez eu esteja nas áreas da minha vida reproduzindo padrões que eu aprendi aonde? Lá atrás. Porque às vezes Rita não está sendo Rita, Rita está sendo uma versão que foi impressa. Eu não lembro quem foi que falou, não lembro se foi Karine, falou assim sobre reprogramando, né? Imagina que você é um celular. E à medida que você foi nascendo, pelo seu tempo de vida, assim como no celular, tem algumas coisas que já são de fabricação, alguns aplicativos que já vêm de fabricação. Só que existem aplicativos que você vai instalando no meio da jornada, porque você precisa daquele aplicativo. Você também, na sua mente, no seu cérebro, foram instalados diversos aplicativos. O aplicativo do não merecimento, o aplicativo do eu sou uma negação financeira, o aplicativo do eu sou burro mesmo, o aplicativo de eu sou culpado, o aplicativo de que eu tenho que fazer de tudo para agradar todo mundo, ou eu tenho que ter perfeito o tempo todo. E esses aplicativos, a minha função é trazer consciência para você sobre esses aplicativos. E quando eu falo que 60% das pessoas que tiveram pais divorciados também se divorciaram, é um alerta. Principalmente para quem teve. Olha para o padrão de relacionamento do seu pai e da sua mãe, que eles tiveram, ou se você é pai e mãe, o que você está tendo vai reproduzir para o seu filho, em 60% dos casos. Eles tendem a repetir esse mesmo padrão. Então, é para poder gerar consciência. 85% dos jovens são procrastinadores crônicos. Por que isso? 800 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com ansiedade. E parece que ter ansiedade, TDAH, parece que é como se tomou água, né? Hoje em dia. Eu só tenho a vida que eu tolero. Você só vai ter a vida. Olha para as áreas da sua vida. Aqui, olha para essas áreas. E a situação, os pontos que você tem a desenvolver em cada uma dessas áreas, você só está vivendo isso porque até o momento você tem tolerado. Enquanto você tolerar, você não muda. Enquanto você não gerar inconformismo, dor, constrangimento, você não muda. Você não vai mudar enquanto você não gerar constrangimento a respeito de quem você tem sido. Eu já contei para vocês que quando eu vi a minha foto, né, gordinho, a barriga, ainda fazendo um pouco do vão, aparecendo no espelho do lado, na Hering, automaticamente aquilo me gerou um constrangimento e eu parei de tolerar aquilo. Quando eu parei de tolerar, esses dias, fiquei doente e tal, acabei abusando um pouquinho mais na comida e senti que eu engordei um pouquinho mais. E outro tempo eu ia dizer, não, tá tudo de boa, tá tranquilo. Não, já me gerou um alerta. Eu preciso tomar cuidado com a minha saúde, porque a gente só tem a vida que a gente tolera. Quando você para de tolerar, você muda o quê? Seus resultados. O que é que você precisa parar de tolerar nas áreas da sua vida? O que é que você precisa hoje gerar consciência e dizer assim, eu não vou tolerar mais. Eu não vou tolerar mais ter dívida. Eu não vou mais tolerar ter escassez financeira, ter escassez emocional. Eu não vou mais tolerar ter uma vida espiritual rasa.
não vou mais tolerar. Eu vou criar uma disciplina, eu vou ter recorrência naquilo que eu professo como a minha fé, porque se eu sou espírito, eu sou alma, eu sou corpo, eu preciso fortalecer a minha base, que a minha base é espiritual, mas também preciso fortalecer a minha alma, a minha razão e a minha emoção, e o meu físico, porque mente forte não habita em corpo fraco. Não existe. Você ter um emocional bom e um corpo nas ruínas, não existe. Porque você é 3 em 1. Você é 3 em 1. Se você pegar o ovo, você pegar ovo, gema e clara, tudo faz parte do ovo. Só que o ovo vai ser o quê? O ovo, a casca é o seu físico, a gema vai ser a sua emoção, sua razão e sua emoção, e a clara é a sua razão e emoção, e a gema, que está ali no centro, é o seu espírito, é a sua vida espiritual. E você precisa cuidar dos 3. 10 passos para ser intolerante. Primeiro, dizer chega. Chega, não aceito mais, eu não quero mais essa vida para mim. Não quero mais ter esses pensamentos sabotadores. Chega. E olha, gente, toda comunicação, ela precisa ser verbalizada. Você quer ver? Aprenda a técnica do chega com relação aos seus pensamentos. Você está pensando alguma coisa depreciativa de você, fale alto, chega. Do nada, chega! Porque isso bloqueia o pensamento e te traz para uma área de consciência. Então você está, chega! Parece algo simples, né? Mas interrompe o pensamento sabotador que você está tendo e muda o seu sentimento e o seu comportamento. Tenha essa consciência. Às vezes eu estou com muita coisa na cabeça. Do nada, na sala de aula eu dou um grito. E começa a dar risada. Isso é mudar a frequência emocional, gente. Às vezes eu estou no corredor. Diga, Juninho, você levantou a mão. É sobre isso mesmo que você está falando. Às vezes eu estou na obra lá, aí os colegas estão trabalhando, então eu boto para fazer uma coisa, faz outra, tá fazendo outra, e aí eu começo a mexer em uma coisa, eu estava fazendo a hiperbelização, e aí começou a não dar certo. Eu comecei a falar sozinho, mas falar alto. Aí o pessoal disse, ele tá ficando maluco, tá ficando maluco. Eu disse, não, eu tô verbalizando aqui para ver se a coisa dá certo, se eu começo a Isso. raciocinar e a coisa dá certo, porque, como você falou, a mensagem que tava vindo para mim é que, como assim, você não vai conseguir, isso aí você vai fazer, você não vai conseguir, Isso. e aí eu comecei a Perfeito. falar, não, eu vou, Deus me dá clareza, eu vou conseguir fazer isso, e aí no final consegui resolver, Porque mas a só voz... porque eu falei, verbalizei mesmo. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, Júnior. Porque a voz mais poderosa que você vai ouvir é a sua própria voz. A voz que vai te acompanhar para o resto da sua vida é a sua voz. E você precisa aprender a dizer coisas boas a você. Você precisa aprender a se auto-ministrar, a proferir coisas positivas ao seu respeito, palavras de vida ao seu próprio respeito. Se não tem ninguém para orar por você, você mesmo ora para você. Se não tem ninguém para passar energia para você, né, Lívia? Você mesmo passa para você. Então, assim, é chegar e dizer assim, peraí, não. Por que eu estou sentindo isso? Não, chega, não aceito, não. E verbalizar. Por quê? O que acontece? Por dentro, a gente vai tolerando, a gente vai tolerando, a gente vai tolerando. Quando a gente vê, a gente está uma panela de pressão. E a gente está explodindo com tudo e com todos. Verbalize. Às vezes você dizer chega, primeiro passo para ser intolerante. Ambição e visão de futuro. Onde é que você quer chegar? Beleza. Eu estabeleci com você a sua vida hoje. Como é que tá as suas áreas? Você escreveu, mas aonde é que você quer chegar? Onde é que Lívia quer estar na vida emocional dela daqui a 2 meses? Como é que Rita quer estar na vida profissional dela daqui a 1 mês? Como é que Jorginho e Karine vão estar na vida, no casamento deles, em 3 meses? Só não pode vir mais um filho. Segure a onda. Entende? E é pensar assim, ambição. A gente aprendeu que a gente não pode ser ambicioso, você não pode ser ganancioso. Ganância é querer o que o outro tem, ou não querer que o outro tenha. Ambição é você olhar e dizer assim, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. É visão positiva de futuro. E quando você tem, qual é o problema? A dor, ela te leva para o passado. E te paralisa no presente. Quando eu tenho sentido no meu futuro, eu me movo.
Quando eu sou obstinado naquilo que eu quero, eu me movo. Então, eu preciso ter ambição e eu preciso ter visão de futuro. Como é que eu quero estar daqui a 2 meses em cada uma das áreas da minha vida? Eu preciso ter uma visão positiva de futuro ao meu próprio respeito. E a próxima aula vai ser sobre visão positiva de futuro. E eu preciso ter, segundo passo, ter clareza de onde você quer chegar. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Se você não sabe para onde você vai, onde é, por exemplo, Lívia. Lívia ela trabalha com transporte de buffet. Onde é que ela quer estar? Com quantos carros ela quer ter? Como é que ela quer que a empresa dela esteja? É ter clareza de onde quer chegar. 80%, gente, dos nossos problemas é porque a gente não tem metas nem objetivos. E eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Eu tenho que ter clareza de quanto eu quero ganhar. Eu tenho que ter clareza de quanto eu desejo e o que eu desejo fazer. Porque o seu cérebro ele vai agir de acordo com o mapa que você desenhar para ele. Se o mapa que você desenhar que você é um fracassado, de que nada dá certo na sua vida, parabéns, ele vai te levar para esse lugar, porque ele sempre vai te levar para o lugar conhecido. Ele não vai te levar para um lugar desconhecido. Agora, se você tem uma visão clara de quem você quer ser, do que você quer ter e do que você quer fazer, aí já foi. Já foi. Agora tem que ser clara, mas na próxima aula eu vou me aprofundar de autorresponsabilidade, consciência. Entender que assim, ó, essas áreas estão danificadas, a responsabilidade é sua. É responsável por isso. É você que se colocou nesse lugar. Sua vida emocional, financeira, relação com parentes, sua vida espiritual, foi você quem se colocou nesse lugar. Ah, Michel, mas é porque você não sabe como é que tá a minha vida, você não sabe o quanto é difícil. Tá bom. Aí surgiu a couraça do orgulho, chamada vitimismo. Aqui é tiro, porrada e pomba. E um dedo no olho, ó, para furar. Para acordar, autorresponsabilidade. Eu estou aonde eu me coloquei. 10% é o que acontece, 90% é o que eu faço com o que me aconteceu. Eu tive uma infância difícil, eu tive a minha vida que era difícil. Meu trabalho, ok, vai fazer o que com isso? Vai ficar lamentando? Chorando as pitangas? Ou vai assumir a responsabilidade e ter consciência de que você está vivendo uma jornada e que essa jornada nela não vai ser fácil, que a vida não é um morango, mas que você está na trajetória correta. Quando toleramos aquilo que não merecemos, nos tornamos merecedores de viver aquilo que não merecemos. Lê essa frase aí e entenda essa frase. Vá, chupe essa manga. Conseguiu pegar, Rogério? Perfeito, Yasmin. E eu sei até o que é. Quando você tolera aquilo que você não merece, inconscientemente você está dizendo, lembra que o seu cérebro ele vai por um caminho que ele já conhece? Se você está em um relacionamento, se você está com um desempenho na sua profissão, ou acomodado, eu sou burro. Não, eu sou burro, eu não consigo aprender direito, para mim tudo é mais difícil. Eu não consigo me concentrar. Parabéns, você sabe que você merece, você está tolerando e merecer que você não consegue se concentrar. Você está dizendo que você merece estar na posição que você está. E de tanto tolerar aquilo que você não merece, você acaba vivendo o que você merece. Por isso, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Por mais doloroso que seja isso, muitas vezes, cada um tem a vida, cada um tem a vida social que merece, cada um tem os parentes que merece, cada um tem os amigos que merece, cada um. Por quê? De tanto você tolerar aquilo que você não merece, você acaba vivendo, se torna merecedor de viver o que você não merece. E aí, ó, é virar uma chave. Autoresponsabilidade, consciência, persistência, desconforto e hábito.
Você precisa aumentar o seu nível, ir para academia, fazer coisas que sejam desconfortáveis. Coisas que desconfortáveis. Será que o seu nível de persistência, de hábito, de desconforto é suficiente para viver na vida que você nasceu para viver? O seu nível de persistência, de desconforto, é suficiente para viver a vida que você nasceu para viver? É desconfortável a gente acordar cedo para poder correr, mas e aí? É desconfortável também. Chegar em uma determinada idade, ter que ir para o médico e viver à base de remédio, é desconfortável também. Escolha seu desconforto. Escolha o seu desconforto. Os hábitos que construímos determinam a nossa rotina. A nossa rotina determina o nosso estilo de vida e o nosso estilo de vida determina o nosso futuro. Hábito, rotina, estilo de vida, futuro. Se eu tenho uns hábitos que eu vou construindo repetidamente, crio dentro de mim uma rotina, um estilo de vida que determina o meu futuro. Inevitavelmente. Narrativas. Michel, o que são narrativas? É a história que eu conto, é o que sai da minha boca. É o que eu falo ao meu respeito. Eu preciso tomar cuidado com as minhas narrativas. Constância, Lívia, perfeito. Perfeito. Ser persistente, ser constante naquilo que você decidiu fazer. Porque não é porque você está assistindo a aula da mentoria que as coisas vão mudar na sua vida da noite pro dia, se você não colocar em ação. Porque não é só sentir. Porque qual é o grande problema da maioria das pessoas? A gente absorve muita informação, mas não coloca nada em prática. É colocar em prática. E cuidado com as suas narrativas, é o que você fala. Ai, sou pobre mesmo, sou miserável. Ai, tudo é mais difícil. Ai, ninguém tem paciência, ninguém me ajuda. Narrativa. É a história que você conta sobre quem é você, sobre os seus resultados, sobre o que você vive. São as suas narrativas. Você conta histórias o tempo todo. Eu estava conversando, Luane deu esse exemplo ontem. E ela, porque o resultado do trabalho fulano consegue por causa disso, cicrano consegue por causa disso, teclano, aí eu, sim, e você vai justificar até quando? É narrativa. Para não encarar a dor, a gente usa narrativas o tempo todo para não encarar a dor de onde a gente está. Então, mudando suas narrativas. Princípios e valores. Ou seja, filtros e decisões. Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Aí eu gosto de falar dessa viagem para Riachão, porque eu me lembro que a gente tinha recebido um convite para viajar, na época, para poder ministrar, fazer um evento lá em Riachão. E aí, Riachão de Jacuípe, e tinha um outro evento, que era no mesmo dia, só que eu já tinha dado ok para esse outro evento. E aí, aquela coisa, poxa, mas eu queria muito ir, mas eu já tinha dado a minha palavra do primeiro evento e não para o segundo. Mas pensando na relevância, o segundo, que era a viagem, seria mais relevante do que o primeiro. E aí eu comecei a pensar e tentar... Depois eu falei assim, peraí, quais são os meus princípios? É ser sim, sim, não, não. Se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra, ponto. Falei, não, não tem como... Eu sei que mudaram, a gente conseguiu ir para as duas coisas. Conseguimos fazer as duas coisas, porque andar de acordo com os seus princípios e valores. Entender as suas memórias, significados e os seus medos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Curar os seus vícios emocionais e os seus gatilhos de ofensa. O que mais te destrói hoje é a ofensa, a gente se ofende com tudo. Por isso que a gente não tem não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Gatilhos de ofensa, a gente se ofende o tempo todo. Alguém fala alguma coisa, daqui a pouco você já dá, sabe? Traz a sua melhor versão. O monstro vem à tona. Ou a impaciência vem à tona, ou o vitimismo vem à tona. Cuidado com os seus gatilhos, curar os vícios emocionais dos gatilhos de ofensa. Cuidado com os gatilhos de ofensa. Por que, Michel? O gatilho de ofensa que vai disparar o quê? O meu orgulho. Que vai me blindar do meu orgulho. Então, a minha impaciência, o meu hiperperfeccionismo, tudo isso vem de um gatilho de ofensa. Escassez para abundância. Entender que eu nasci para a abundância. Em todas as áreas da minha vida. Destruir o orgulho, a prepotência e a arrogância. Eu preciso aprender a destruir o orgulho, identificar todas as vezes que ele está ali, a prepotência, esse achar, né, que eu tenho esse poder, essa arrogância de que não preciso de ajuda, essa autossuficiência. Precisa tomar muito cuidado com isso.
E amar as pessoas tanto quanto você se ama. Você precisa amar as pessoas na mesma forma que você se ama, da mesma forma que você se valida. Porque amar ao próximo como a você mesmo. Só que como é que você vai amar o outro se você não ama você? Como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Você precisa ter atenção com relação a isso. Ok, gente. Alguma dúvida? Dever de casa. Vocês vão começar a estabelecer onde você quer chegar em cada uma das áreas da vida. Como é que você quer? Vamos pensar em um planejamento, em uma meta, em um nível para os próximos 3. Como é que eu quero estar daqui a 3 meses? Na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha relação com os meus parentes. Onde é que eu quero estar nessas áreas da minha vida? Onde eu desejo estar? O que é que eu quero estar vivendo? O que é que eu quero estar sentindo? O que é que eu quero estar desfrutando? Pensa, o que é que eu quero estar pensando, vivendo, desfrutando daquela área específica na minha vida? Porque o que é isso que eu estou fazendo com você? Quando você escreve, você está dando um norte para o seu cérebro. Você quer ver? Quando você quer comprar um carro ou um celular, você não via. Eu me lembro quando eu fui comprar, estava pesquisando para comprar um carro há um tempo atrás, um Argo. E aí eu tinha acabado de lançar e eu nunca tinha visto o carro na rua. Quando eu vi na internet pela primeira vez, no outro dia, imagina, toda hora eu vi o Argo. Toda hora eu vi o carro. Toda hora. O que foi que eu fiz? Eu dei um norte para o meu cérebro. E o que eu estou fazendo com você é a mesma coisa. Quando você escreve onde você quer chegar, e você está dando um norte. E assim, ó, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Vou repetir. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por favor, sonhe grande. Queira estar bem-sucedido em cada uma dessas áreas. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram compartilhar? Jorginho, o que é que fica da aula de hoje? Me diga aí. Quando teve a primeira oportunidade de falar, eu queria falar, só que aí eu vi, foi melhor do que eu falar. A aula de hoje mostra cada vez mais que eu estou no rumo certo. E obrigado por essa oportunidade. Obrigado primeiramente a Deus, obrigado a você, a Luane, por essa oportunidade de estar sentado e aprendendo, né? Porque, como minha esposa colocou, isso aqui é só a ponta do iceberg que está por vir. Então, eu tenho certeza que, pelo esse pouco, desde a primeira palestra que você deu lá na Pituba, lá, e como eu te falei na mentoria pessoal que você me deu a primeira vez, eu falei, poxa, Michel, eu tinha já focado em algumas coisas que é como se tivesse pontas soltas, e onde você está ligando as minhas pontas que estavam soltas, se concretizando com aquilo que eu preciso, com aquilo que no mundo do espírito Deus ele tem colocado pessoas, né, para cumprir sua palavra. Eu tenho dito para as pessoas que não é que o tempo está passando, na realidade Deus tem pressa em eu me consertar, Deus tem pressa em te mostrar o caminho certo. Então, isso aqui para mim é o caminho certo, é o momento certo, o que faltava para que o meu crescimento ele se concretize, com que a palavra de Deus se concretize sobre nossas vidas. E eu tenho visto isso. Você, né, por ser meu sobrinho, né, você tem visto. Então, quando no primeiro exercício falou, fala de você, eu falei, poxa, filha. E ontem eu estava na minha oração na igreja, compartilhando aqui rapidamente, e eu falei assim para Deus, Deus, quem sou eu? Eu falei, eu quero ser tua imagem e semelhança, porque quando você fala de você mesmo, e nesse curso que nós estamos tomando de mentoria, nós somos treinados a não falar de nós mesmos. É por isso que é tão difícil você descrever quem é você, porque a gente não se acha o que você vai escrever, isso é concreto. Eu gosto, é por isso que a gente sempre fala assim, desde que a pessoa fala quem sou eu me garanto. Então, deixa que a pessoa fala por mim.
Então, assim, eu só tenho só a agradecer e que eu me dedique mais, né, às aulas, que eu me dedique mais a isso aqui, que os exercícios, e que, como você mesmo falou, que presencialmente é melhor, porque o testemunho deles me edifica também e mostra que a gente está no caminho certo. Perfeito, boa, boa. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, gente, que vocês precisam fazer o eu sou. E assim, às vezes a gente fica muito, ai, mas eu sou o quê? Eu sou isso, eu sou aquilo. Coloque tudo que você é no sentido positivo. Não coloca que você é lutador, nem que você é batalhador, tá? Porque lutador só vive em luta, batalhador só vive em batalha. Você é mais do que vencedor. E pra gente, né, principalmente para quem a gente aprendeu que o outro tem que te elogiar. O outro tem que, não, é você. O outro só vai observar aquilo que você potencializa em você. Que a gente não tá, como o Jorginho falou, a gente não tá acostumado a falar da gente mesmo. Só que eu também preciso pegar o que Deus diz que eu sou. Se eu for olhar, ele só vai dizer coisas boas. Eu sou sal, eu sou luz, eu sou mais que vencedor. E perceba, o cara que mais utilizou falando sobre eu sou foi Jesus. Imagine, ele chegou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se alguém chegar na rua e disser isso hoje, você vai dizer que é louco. Só que ele sabia quem ele era. E você precisa declarar e verbalizar quem você é. E principalmente, quem você nasceu para ser. Porque quem você é, talvez hoje você tenha uma distorção completamente errada de você. Você vai dizer que você só é coisa ruim. Eu me lembro que eu pedi para uma mulher para ela escrever quem ela era. Ela escreveu, eu sou traída, eu sou otária. Foi isso que ela escreveu a respeito dela. Percebe? Então, ao invés disso, você vai declarar o que Deus declara a seu respeito. O que as pessoas que você ama falam ao seu respeito e potencializa. No início, vai parecer o seu acusador, vai dizer assim, você está mentindo, isso não vai fazer sentido, não. Pare de mentir, você é uma fraude, você é um impostor, porque era isso que eu ouvia. Eu estou dizendo para você o que eu ouvia. Só que hoje o quê? Eu já me apropriei de tanto repetir. Diga, Rogéria. Daniel levantou a mão primeiro. Daniel, pode falar, Daniel. Diga, Dan. Diga, Dan. Oi. Michel, eu vou compartilhar duas coisas, mas vai ser bem rapidinho, tá? Uhum. Uma coisa que acontecia muito, que eu coloquei aqui sobre parentes, né? Que eu sou bem distante mesmo. Tenho uma dificuldade imensa, assim, de me fazer presente, né? Uhum. E aí eu percebi que eu dava uma desculpa, né? Como eu saí cedo de casa, eu sempre falava, quando tinha conversas e tal, eu falava, é porque eu saí cedo de casa, não tive tanto vínculo e tal. E eu sempre me virei sozinho, né? Tipo, fui eu por mim mesmo. Só que eu percebi que eu tinha um sentimento quando eu falava isso, né? E era um sentimento de orgulho. Tipo, ou eu saí sozinho cedo e eu nunca dependi de meu pai, da minha mãe, nunca pedi nada a eles. E aí, a partir da mentoria, né, da primeira aula, eu comecei a perceber esse sentimento em mim. Quando eu falava isso, eu falei, caramba, eu falo isso como se isso fosse... Eu uso isso como um orgulho e me mantenho distante, de certa forma, né? E outra coisa sobre verbalizar. Eu fui no interior, né, algum tempo atrás, e tinha Rapidinho, Júnior, Dan, só para eu complementar. Percebe o que Daniel fez? Daniel utilizou narrativas. Ele utilizou uma narrativa para validar um comportamento errado dele. Porque não é questão de tempo, é questão de prioridade. Só que a narrativa, e a gente usa a narrativa para tudo. A gente usa nossas narrativas para tudo. Presta atenção no que você, principalmente para justificar seus resultados. Continue, Dan. E a outra coisa é sobre verbalizar, né? Tinha um torneio lá, e aí eu gosto de jogar bola. E aí um amigo meu ia saindo para trabalhar e eu falei, Anderson, eu vou ganhar o torneio. Aí ele falou, vai, era um torneio de pênalti, né? Eu falei, vou ganhar, pode ter certeza. Aí ele, você nem é bom bater no pênalti, eu falei, eu vou ganhar. Aí eu eliminei 9 pessoas e ganhei o torneio, né? E todo pênalti que eu batia, eu falei, vou fazer, e eu ia lá, fazia.
e eliminei 9 pessoas no torneio e ganhei o torneio. Aí quando eu voltei, ficaram dando rindo de mim. Você tem que jogar bola comigo. Agora, do pescoço para baixo é só canela. Misericórdia, eu tô fora. Tô fora. Diga, Júnior. O Michel você falou que, infelizmente, a aula número 2 eu não participei, né? E perdi, e tô vendo mais uma vez que perdi muito por não participar da aula número 2, né? Por compartilhar com vocês. E Sim. Mas você a gente assistiu? aprende a assistir. Eu Pronto. assisti. Mas não é a mesma coisa, como você diz. O presencial é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, É isso mesmo. quando você falou desse exercício de numerar, colocar 50 números, né, e escrever eu sou. Eu tentei aqui, a cabeça deu uma reviravolta, e aí eu parei eu parei no 16 e não andei mais para lugar nenhum, não consegui mais ver adjetivo nenhum. É difícil. Não sei se quem foi que teve essa dificuldade aí também, mas é complicado você falar qualidades, né, coisas positivas, a gente falar da gente mesmo. A gente eu fico com receio, eu senti isso, eu fico com receio até de botar palavras duvidando, mas eu vou fazer até o fim e depois eu trago para você. Fechou, fechou. E assim, ó, perceba, Lívia é mãe, Ingrid, tem filhos? Ainda não, breve, vai ter. Yasmin, Rita, eu também vou ser pai em breve, se Deus permitir. O que Júnior traz tem muito a ver de uma infância que não ouvia: filho, você é muito bom. Filho, você é competente. Filho, você é amado. De que não tem. E aí você, que é pai e mãe, você tem o poder de lançar isso para o seu filho. Lá na frente, ele não vai precisar nem fazer a minha mentoria para poder ajustar algumas coisas emocionais. Por quê? Porque ele vai saber quem ele é. Poxa, você é comunicativo, sabe, a única coisa que eu me lembro que meu bisavô, vovô Joaquim, dizia que eu era espótico. Esse menino é muito espótico, que é muito para frente, falava demais, né? Muito, muito assanhado. Ó, das antigas, espótico. Agora imagine se você fortalece isso na cabeça do seu filho, na cabeça de quem está ao seu redor, na cabeça de quem você lidera. Hein, Rita? Na cabeça de quem você lidera, você declarar: poxa, você é competente, você é abençoado, ó como você faz, ó como você é detalhista. Eu, antes de entender isso, e até do perfil comportamental de Luane, eu dizia: Luane, você é chata. Não, hoje em dia ela não é chata, não, ela é analítica. Você é muito detalhista. E não tem coisa... Porque, gente, eu começo a fortalecer a identidade do outro. Vai parecer que você é um impostor, vai parecer que você está mentindo, que está sendo uma fraude. Eu vou pegar... me lembrem, eu tenho um livro aqui chamado... Eu não vou me lembrar o nome do livro, mas eu sei que ele tem várias declarações de identidade, de capacidade de merecimento. Depois eu tiro uma foto para poder ajudar vocês nas declarações de vocês. Certo? Jorge quer falar. Não sei se eu vou conseguir me expressar, mas dentro do que Michel falou e que todos aqui estão falando sobre falar de você mesmo, e a gente está aqui falando de patologias, né? De o que nós representamos hoje é resultado do que fomos ensinados lá no passado. Sim, sim. Pelos nossos avós dos nossos pais, etc, etc. E aí, Deus, através de... Porque Michel, como eu falei, das pontas soltas, e Michel está sendo está sendo como se fosse um mecânico. Só estou juntando, só estou conectando as pontas. E aí o que acontece? Desde lá do pecado de Adão, o diabo ele veio nos fazer com que nós não somos merecedores do que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a bênção, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus. Então, desde lá, nós já vemos desmistificando essa certeza de quem nós somos, da paternidade de Cristo de verdade. Então, e rapidinho, Jorginho, deixa eu só pontuar uma coisa. Principalmente para quem é cristão, evangélico, católico, foi entranhado um pensamento na cabeça da gente
de que nós somos o cocô, a mosca que pisou no cocô do cavalo do bandido, de que a gente é pobre, cego e nu, de que a gente não merece nada. Ah, estou melhor do que eu mereço. Não, você não merecia. Mas Deus, na sua infinita bondade, decidiu te dar. Logo, se ele decidiu te dar, você vai jogar fora? Não. Percebe? Verdade. Verdade. E Jesus, ele quer resgatar isso, essa identidade, porque, como o Michel fala, quando nós percebemos quem somos e qual o propósito, fica tudo mais suportável a vencer as dificuldades que vem todo dia na nossa vida. E acredite, gente, eu tenho vivido isso. Toda dificuldade que vem, eu digo, fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O momento da nossa fraqueza tem que dizer para nós mesmos e profetizar, Júnior, como você me falou, de dizer, olha, eu sou forte, eu sou abençoado, e é por isso que nós temos que, de verdade, praticar a palavra, né? Profetizar, falar de que nós somos aquilo que Cristo disse que nós somos. Amém. Era isso que eu queria falar. Perfeito. E assim, gente, Jorginho está trazendo a questão espiritual. Na neurociência fala sobre afirmação positiva. Fala justamente você comunicar, pensar, sentir e agir. Então, a gente precisa entender que, por isso que eu costumo dizer, né, que a Bíblia é o livro, é o primeiro livro de inteligência emocional do mundo, é um guia prático. E a gente precisa começar a verbalizar com as suas narrativas. Cuidado com as suas narrativas. Na sua língua tem o poder da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Por que muita coisa não dava certo na minha vida? Eu não consegui ir para frente por causa de uma palavra. Tudo que você pega, quebra. Parece que sua mão só tem merda. E de tanto ouvir que parece que minha mão tem merda, que tudo que eu pegava, quebrava. Quando eu casei, eu quebrei 12 copos em um mês. Comunicação, narrativa. E aí eu comecei a assumir uma narrativa. Eu sou desastrado mesmo. Eu não faço nada direito, eu sou desastrado, sou lerdo. Ao ponto dos meus... E aí a minha comunicação, a minha narrativa, os meus amigos diziam, Michel fazendo Michelzice. Michel fazendo Michel. Hoje em dia não tem mais isso, não. Né, Jorginho? Você tá rindo da minha cara, né? Pois é, gente. Mais alguém que fala alguma coisa, quer compartilhar algo? Então, por hoje é só. Love you vocês todinhos. Tamo junto até depois do fim. Beijo. Tchau. Professor, Tchau, princesa. Oi, Mi. quando é a próxima agora? A sua próxima vai ser... Gente, dia 16. É semana que vem? Dia 16? Não, né? É na outra. Porque na outra semana vai mudar a data. Eu vou colocar lá as datas direitinho. Eu vou colocar as datas direitinho lá. Viu? Beijo, Deus abençoe. Tchau, meu amor. Love you. Tchau. Tchau.